Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Sueli, professora de arte. Hoje nós temos a nossa quarta aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre a arte em período de pandemia. A pandemia do Covid-19 não é a primeira, já tiveram várias outras. Uma delas foi a peste negra, que pode ser também chamada de peste bubônica. Surgiu em 1341, durou aproximadamente 4 anos entre a Europa e a Ásia. Estima-se que de 75 a 200 milhões de pessoas morreram devido a essa pandemia, mas vale lembrar que as estatísticas não eram tão avançadas, então é um cálculo feito após, é uma estimativa. Dizem que teve origem na Ásia e chegou à Europa pela Itália, através da rota que eles chamavam Rota da Seda. De lá, a bactéria provavelmente foi transportada por pulgas dos ratos que viajavam em navios e espalhou-se pelo Mediterrâneo, atingindo o restante da Europa. Não temos registros exatos, porque na época não era cobrado, não era feito autoria das obras de arte. Então, existem estudos que podem mostrar que foi feito na época, mas não se sabem ao certo todos os autores. Esta obra não sabe-se a autoria exata, mas demonstra as pessoas enterrando seus mortos. Podem ver que são enterros coletivos, mostram vários caixões, as pessoas muito tristes. Aqui podemos ver como fica o corpo das pessoas com as causas do vírus, por isso que era chamada peste negra, fazia manchas negras na pele. Esse afresco é da região de Lombardia, na Itália. Retrata a morte triunfante. Ela está representada como personificada em um esqueleto vivo, com um manto e uma coroa. Aos pés dele representa os corpos de um papa e o imperador. A morte, que está em pé em uma enorme sepultura, em torno do qual figuras de um cardeal, um bispo, um rei e um filósofo estão oferecendo seus presentes, mas ela é implacável com todos. Esta obra é do ano de 1562, de Peter Bruegel. O triunfo da morte representa as ruínas, a tristeza, como as pessoas ficaram, como as regiões ficaram depois da pandemia. Pode-se observar pessoas tristes pelo chão, cruz, demonstra ser uma região sombria, uma região devastada. Outra pandemia foi a gripe espanhola, que ocorreu entre os anos de 1918 e 1919. É uma doença advinda do vírus influenza, que é um dos maiores carrascos da saúde, responsável por séculos depois pela gripe suína H1N1, que aconteceu em 2009. O vírus está em constante mutação, por isso ainda não estamos imunes e pode continuar sofrendo outras mutações. No período da gripe espanhola, já era mais comum ter autoria. Então, nós temos várias obras de Edvard Munch que são representadas nesse período. Então, uma delas é o seu autorretrato. Ele foi acometido pela doença e se representou em uma pintura com a pele amarelada, sentado numa cadeira com o cobertor sobre as pernas, uma aparência bem frágil. Esta obra é o autorretrato após a gripe espanhola. O artista sobreviveu à moléstia, mas esse não foi seu único contato com a sombra da morte, que o perseguiu de forma angustiante pela vida, influenciando radicalmente sua obra. Ele fez várias pinturas relacionadas com a perda de sua irmã, que aos 15 anos morreu em decorrência de uma tuberculose pulmonar, bem como sua mãe, que falecera pela mesma razão quando Munch tinha apenas 5 anos. Em 1881, Munch pintou A Criança Doente, numa referência a Sophie, sua irmã, e 30 anos após a morte da mãe, fez A Mãe Morta e a Criança.
Em sua obra O Grito, seu mais famoso trabalho, nota-se a semelhança da figura do homem que grita agoniado na ponte com seu semblante amarelado do autorretrato após a gripe espanhola. Vamos ver as suas obras. Seu autorretrato. A mãe e a irmã. Esta é uma outra obra que representa as pessoas em torno de alguém acamado, também por consequência da pandemia. Demonstra tristeza, as pessoas têm ali um semblante bem apático, é difícil de ver seus rostos. E por fim, sua obra O Grito, que talvez seja mais famosa que o próprio autor. E na pandemia do Covid-19, como será que estão as produções de arte? Será que terá alguma nova influência? Que haverá alterações? Sim, pesquisas e estudos mostram que sim, que será também marcante em tudo, inclusive na arte, tanto na arte pintada, nas artes visuais, como na música, na dança, no teatro. Qualquer tipo de produção artística está sofrendo influência devido seus autores também estarem passando por isso. Então, a visão acaba sendo diferente, acaba modificando seus pensamentos, sua forma de trabalhar. Aqui nós temos o artista gaúcho Carlos Vergara. Ele tem 78 anos, atualmente ele vive no Rio de Janeiro e ele está com um projeto. Vem provocando os colegas em quarentena com um desafio. Ele tem enviado uma carta escrita: te escrevo esta mensagem para você continuar. E no verso, onde ele desenhou o envelope, espera que o destinatário o complete com sua imaginação. Esta carta está sendo enviada para várias pessoas do mundo da arte, para quem sabe posteriormente for ser feito uma exposição sobre como foi a arte no período de pandemia do Covid-19. Esta é uma imagem que ele enviou neste desafio. Outra imagem. E aqui mais uma. Nós também vamos dar continuidade a esse desafio proposto pelo Carlos Vergara. Assim como ele coloca, te escrevo esta mensagem para você continuar, nós vamos fazer o nosso desafio. Vocês vão fazer a versão de vocês, de como vocês veem a pandemia e como está a arte na. Continuando o desafio do Carlos Vergara, faço para vocês o desafio de produzir uma obra sobre a pandemia do Covid-19 e o distanciamento social. Então, vocês farão uma pesquisa sobre como está sendo esse período de distanciamento, como está o emocional das pessoas, as relações sociais, se trouxe novas doenças, o que isso pode impactar na sociedade. Vocês vão retratar isso em forma de artes visuais. Pesquisem, depois faça o desenho de vocês, do que vocês entenderam, como vocês veem isso na pandemia. Vamos então recapitular o que vocês vão fazer na atividade de hoje. Primeiro, fazer uma pesquisa. Segundo, escrever o que pesquisou. Terceiro, representar em forma de desenho sua percepção sobre a pesquisa. Qualquer dúvida, só me perguntar. Tenho certeza que vocês serão muito criativos, podem fazer o desenho em papel, lápis de cor, ou se vocês utilizam algum programa, querem fazer alguma arte no computador, no celular, também pode ser realizado desde que seja a autoria de vocês, não seja cópia, ok? Estou aguardando.